Olá, pessoas. Eu sou Raul. Puta. Eu sou Gabriela. Vocês gostam muito dos vídeos desse canal? Igual esse vídeo Minha Xoxotinha Assombrada. O caso mais perturbador de todos. Perturbador. Não, perturbador. Perturbado, acho. Perturbador. Palavra esquisita, né? Perturbador. Não é pertur, não. Não, é Caralho, trabalhinho da moleque. Tchau, JJ. O áudio tá muito ruim. Eu acho que esse vídeo vai ser um pouco pesado. Na hora que eu for editar, você fica comigo. Não, você vira pra editar sozinho. Coitado. Geralmente quando eu falo sobre algum tópico de terror, tem sempre um ou outro que acha aquilo uma besteira, ou que é tudo falso. E eu não julgo, mas meus amigos, se você não achar o vídeo de hoje assustador, você não tem mais alma. Possessões demoníacas, mas não aquelas que falsamente enganam fiéis em grandes igrejas. Eu estou falando daquelas que nos fazem refletir sobre as forças do mal na Terra. Elas já ocorrem desde o tempo de Jesus Cristo, e apesar de muitos cientistas as considerarem problemas mentais, há um pequeno detalhe que os intriga e os leva a indagações. Bom, assim, a gente nunca deixa a nossa vida pessoal, portanto a gente nem tem mais rede social. Por vocês não conhecerem muito da nossa vida em si, vocês não sabem muita coisa que acontece. E sendo que, cara, provavelmente na pandemia aconteceram coisas, e pós-pandemia continuou acontecendo as coisas ainda, que, assim, cara, eu falo pra você, de que você só acredita, e eu recomendo você só acreditar quando você vive, quando você vê, quando você sabe. E a gente passou por situações que, cara, vou falar pra você, era de dar medo, assim, de dar medo, entendeu? Quem não sabe, a gente mora no mesmo lugar, no ambiente, assim, meus pais moram embaixo, eu moro em cima, e meu pai, ele tem uma tendência muito grande a isso, e a gente chegou ao ponto do meu pai chegar em casa e, tipo, bizarro, né? Tipo, de a gente ter que trancar a casa, minha mãe sair da casa dela e trancar a nossa casa e ficar na nossa casa, porque meu pai tava totalmente... E não era problema de dor de cabeça, problema de... Não era, portanto, você viu uma mudança radical de uma hora pra outra. Não era problema... Meu pai não tem problemas mentais, é espiritual mesmo. Então eram as coisas muito... Assim... Teve ocasiões a gente ganhou um presente, um boneco, que... Tipo um João Bobo. Tipo um João Bobo. Bom, eu guardei o João Bobo... Ó, fui toda arrepiada. Eu guardei o João Bobo por detrás do sofá. Na época a gente não tinha quarto, a gente dormia tudo na sala ainda, com nossa filhinha e tudo. Eu guardei o João Bobo por detrás do sofá, um sofazinho velho, e fui no banheiro. Eu escutei um plástico arrastando. Rack, rack. Eu juro por Deus, por tudo, juro pela alma da minha filha. Juro por tudo. Juro por esse canal. Quando eu saí do banheiro, o João Bobo tava por cima do sofá. Com os dois olhos, assim, que ele tinha tipo um olho, tipo uma largatixa. Assim. É tipo uma lesma. Umas lesminhas com os olhinhos. E os dois olhos viraram pra cama, assim, onde Gabi e Maria tava, assim. Meu irmão, agarrei, vai lá pra casa do caralho. Joguei longe. É foda, mano. Em relação ao meu pai, tipo, mano, aconteceu coisa assim de, tipo... cara, assim... só vocês vendo mesmo, tá ligado? Pra falar. Intolerância a objetos religiosos. Nação das Graças lá atrás. Por isso,
há uma discussão. Muitos dizem que esses problemas mentais são causados justamente pelo demônio que está possuindo o indivíduo, enquanto outros, como eu havia falado, preferem pensar que tudo se trata de um problema mental. Pois bem, o caso que mais exemplifica essas discussões é o da famosa Annalise Mitchell, o qual foi inspiração para diversos filmes e séries de terror. Mas quem assistiu às fitas do Exorcismo sabe que eles são bem piores do que qualquer filme já feito. E tudo o que eu vou te falar nesse vídeo aconteceu de verdade. Tudo começou em meados da década de 1970 numa pequena cidade da Alemanha chamada Klingenberg. Lá, nascia uma garota chamada Annalise Mitchell, filha de uma família profundamente religiosa. Ela cresceu em meio às tradições e valores espirituais da igreja. Os seus pais eram fanáticos pela religião e a levavam na igreja pelo menos 2 vezes na semana. Mas apesar disso, Annalise cresceu e foi à escola como uma garota normal, sem apresentar sinais de algo terrível que viria adiante. Quando ela tinha aproximadamente 16 anos, estava na escola quando o primeiro sinal de um mau presságio surgiu. Ela simplesmente desmaiou repentinamente na escola e entrou em um estado de transe. O mais curioso é que ela não se lembrava de absolutamente nada, meio estranho. Mais tarde, naquela mesma noite, ela acordou seus pais de madrugada dizendo que sentia um grande peso em seu corpo e também tinha feito xixi na cama. Não bastando, esse incidente ocorreu novamente 1 ano mais tarde, o que levou seus pais a procurarem um médico local. Mas nenhum doutor, nem um neurologista conseguiam achar o problema da garota. Eles, no começo, diziam que não era nada. Embora Annalise tenha visitado dezenas de médicos no decorrer de sua adolescência, a resposta era sempre a mesma. E, infelizmente, a cada mês que se passava, pior a garota ficava. Annalise começou a experimentar convulsões e ouvir vozes, alegando que demônios a atormentavam. Sua condição piorou ao longo do tempo, e os médicos inicialmente diagnosticaram epilepsia. No entanto, os tratamentos médicos convencionais não tiveram efeito e a jovem começou a se deteriorar emocionalmente e fisicamente. Talvez a medicina atual possa nos explicar o que aconteceu com ela, mas na época esse não foi o caso. E com a total falta de opções, cara, a família... É o que igual ele tá falando ali, o que que acontece? Você tem... Ela fazia muitos exames, não causava nada, não tinha nada. Esse é um dos fundamentos que a igreja fala por você estar sofrendo com ataques espirituais. Doenças, dores de cabeça excessivas, dores naquele lugar, isso e aquilo, você passando mal e nunca tem uma causa. Nunca tem um ponto de causa, sabe? Não tem, tipo, uma dor de cabeça, pode ser uma sinusite, uma enxaqueca, e você faz exame, você tá sempre doente, emagrecendo, vomitando, com diarreia, e você tá fazendo exame e não acha porra, nunca dá nada. Isso é um dos coisas que é a base que ele faz, você tá sofrendo uma tormenta espiritual. E a dela resolveu procurar a ajuda da igreja, mas infelizmente teve o seu pedido recusado diversas vezes. Nesse ponto, a Annalise que conhecemos já não existia mais. De acordo com testemunhas, Annalise estaria realizando 600 genuflexões por dia. Ela também latiu como um cachorro por 2 dias seguidos, enquanto se escondia por lugares apertados da casa. Supostamente, a garota bebeu a própria urina, comia aranhas e gritava por horas. De fato, era um filme de terror da vida real. Depois de tanto insistir, um bispo local chamado Joseph Stangley autorizou o exorcismo da garota, com o primeiro rito ocorrendo em 24 de setembro de 1975. E a parte mais interessante, eles foram registrados. Apesar do fato de que a maioria deles foram arquivados, alguns áudios, fotos e vídeos estão disponíveis na internet. E só os poucos que temos sobre o caso já são mais do que o suficiente. Os tapes do exorcismo são uma das coisas mais bizarras que eu já vi. Eu não vou colocar todos aqui, porque alguns são até mesmo contra as diretrizes. Mas cara, se você estiver vendo esse vídeo sozinho e à noite, eu sinto muito por você. Got this.
Durante as pesquisas, eu achei o seguinte vídeo em um site. Penso eu que ele seja verídico, mas não tenho certeza. E se for, talvez seja a prova do que o que aconteceu com ela não seja somente um problema mental, mas sim algo sobrenatural. Pois perceba que a porta abre sozinha para que ela passe. Minha porta abriu sozinha na mesma hora. Cara, eu tô gravando isso agora e minha porta abriu sozinha agora mesmo. Não sei se vocês conseguiram escutar. Meu Deus. Cara, vocês, eu acho que deu pra ouvir, né? Eu espero que tenha dado pra ouvir. Eu escutei, mas achei que era a porta do barulho da porta. Cara, isso é bizarro de um nível que eu nunca vi em videozinhos supostamente assustadores do TikTok. Isso aqui é realmente o ápice do terror. Mas calma, as coisas vão piorar. Se traduzirmos as fitas para português, conseguimos capturar muitos detalhes interessantes e bizarros, incluindo perguntas que o padre não direciona à menina, mas sim ao próprio Satanás, o qual responde que ali estão uma legião de demônios, incluindo Lúcifer, Caim, Adolf Hitler, Judas Iscariotes, Nero e outros. Essas sessões de mais de 1 hora aconteciam secretamente na casa dos pais da garota, a qual precisava ser contida e até mesmo amarrada, pois ficava muito violenta ao ver os objetos religiosos que eram trazidos pelos padres. Testemunhas dizem que quando a palavra de Deus era mencionada, ou quando o crucifixo se aproximava de sua cabeça, ela ficava mais e mais agressiva e demonstrava pavor ao ver esses Calma, mulher! Muitos dizem que isso ocorria porque os demônios tinham medo de Deus Todo-Poderoso ou da palavra de Jesus Cristo. Já outros falavam que o medo desses símbolos seriam referentes a um trauma de infância, devido ao fanatismo de seus pais. Essas fitas, por geral, são aterrorizadoras. São horas e horas de gritos, gorgolejos culturais misturados com rosnados desumanos, assim como os demônios, cada um deles tornando-se poéticos sobre os horrores do inferno. Ela ainda revela que aqueles padres não tinham poder sobre ela, pois eram todos hereges e não eram verdadeiros diante da palavra de Deus. O suposto demônio que estava nela revela-se ser submisso ao Criador, assim como está na Bíblia. Ele diz que o inferno está forte e que as pessoas não ligam mais para Deus, e que aquilo era bom para eles. Durante essa parte da história, eu me pergunto, tudo isso seria reflexo dos seus problemas mentais somado com seu criatório religioso? Tem uma... parar também pra gente falar um pouco, se não fica só aquilo ali, as pessoas que estão assistindo acabam ficando com mais medo ainda. Aí você olha com a nossa cara maravilhosa assim. Que medo passou. Ué! Não, tem uma... Eu li um pouco sobre a história, sobre a história disso aí. E um dos relatos tem que, assim, acredite quem quiser, quem sabe, quem nos conhece sabe que a gente é católico e sabe da nossa grande devoção à Nossa Senhora. E a gente sim acha que, a gente se acredita que a Nossa Senhora sempre está ali junto com a gente, entendeu? Minha mãe me ligou aqui. Então a gente sabe muito que primeiro é Deus, segundo Nossa Senhora e todos os santos. Então, tipo assim, numa dos relatos que tem, ela fala que teve uma visão. Nossa Senhora apareceu para ela. Essa menina, ela fala que Nossa Senhora apareceu para ela e perguntou a ela se queria se livrar daquilo ali, se ela queria, né, se livrar daquilo ali, ou ela queria continuar com aquilo ali e mostrar para o mundo verdadeiramente o que é o mal. E ela escolheu. Essa menina, e ela escolheu passar por isso. Falou assim, não, eu quero passar por isso e quero mostrar para o mundo como é, entendeu? Só que, pelo visto, não adiantou de nada, né? Todo mundo hoje em dia Mas acha tá que é aí. esquizofrenia. Não, mas tá ali. Mas o que acaba acontecendo? Falar até papagaio fala. Porque vocês têm que entender o seguinte. Tudo que vem de Deus, tudo que é de Deus, não é algo que você acredite ou deixe de acreditar. Você sente. Você sente. Você sente. Então, às vezes, quantas vezes você tá num lugar e alguém fala alguma coisa que aquilo ali aleatoriamente
Você entende, nossa, parece que foi pra mim, foi pra você. Entendeu? Então, tipo assim, então quando é de Deus, não é algo a se acreditar ou não. Você sente. Você sente quando tá falando com você. Quantas vezes nesses últimos anos agora que só teve merda na nossa vida? Quantas vezes a gente naquilo ali, no último, foi assim, meu irmão, já era, esquece. Do nada aquela coisa, tipo assim, aí vai falar que coincidência? Sorte? Nada. Entendeu? Você no hospital com Maria, eu rezando, pedindo a Nossa Senhora intervenção, tal, pedindo. A Gabi ia ficar internada quase um mês. E depois que nascesse nossa filha, ia continuar internada na incubadora. Eu fiz uma novena à Nossa Senhora das Graças. Cara, assim, eu tava esperando a ligação, eu tava em casa, arrumado, esperando falarem assim, ó, vem pro hospital que a gente vai levar ela pra outro hospital que precisa de muito UTI. Cara, foi uma coisa de passar ali naquela adrenalina de esperar a ligação, no outro dia, vem buscar ela ganhou alta. Então, tipo, irmão, pode falar o que você quiser. É o nosso relato, a nossa experiência. Então, tipo assim, então hoje o médico vai meter a mão, vai falar, fala o que quiser, falar até papagaio fala. Só que, é o que eu tô falando, quando é de Deus, quando é Deus, você é igual quando é coisa maligna. Você sente que é maligno. Entendeu? Você sente que é perturbador, você sente que é ruim. Cara, tem pessoas que eu converso, às vezes, fala comigo, eu me sinto mal. Mano, deram um abraço na minha mãe uma vez, Gabi sabe quem foi? Deram um abraço, juro pra você, deram um abraço na minha mãe. Minha mãe ficou 3 dias com febre, não foi? Minha mãe ficou 3 dias com febre, um abraço que deram na minha mãe. Tá ligado? Nossa, André, você tá linda. Você tá, não foi? Você tá magra, nossa, pela sua idade. Mano, minha mãe ficou 3 dias com febre alta. E não tinha nada, entendeu? Então, tipo, meu irmão, não se brinca não, meu filho. Ou isso seria uma das provas que o diabo realmente existe? Pelo visto, só vamos saber depois da morte. Ela também disse durante as sessões que as pessoas são estúpidas como porcos. Elas acham que tudo acaba depois da morte. E continua. E Judas dizendo que Hitler não passava de um boca grande que não tinha voz real no inferno. Ao longo dessas sessões, Anneliese Mitchell falava frequentemente sobre morrer para espiar a juventude rebelde da época e os sacerdotes apóstatas da igreja moderna. Apesar de ter quebrado por si só seus joelhos, ela continuava a se mexer e sacudir, e também se ajoelhava constantemente. É como se não sentisse dor. Os medicamentos dados a ela não serviam de nada, e nem mesmo os exorcismos estavam dando resultado, pois ela mesma falava que aqueles padres eram falsos religiosos. No total, ela passou por mais de 67 ritos católicos, e no final, ficou irreconhecível, até que em 1976 ela veio a falecer, gerando uma grande série de controvérsias. Os médicos diziam que foi irresponsabilidade dos pais, pois deixaram ela sob cuidados de não profissionais. Os pais diziam que os padres, no fim, não eram santos o suficiente para tirar aquilo dela. Já eles diziam que no final ela tinha recebido as estigmas de Cristo na mão e nos pés, o que significava que ela teria se libertado no final. Ana, mãe da garota, afirma ter visto as mesmas marcas em seu corpo. Ela disse: sei que fizemos a escolha certa, porque vi os sinais de Cristo em suas mãos. Ela carregava estigmas. Isso era um sinal de Deus que deveríamos exorcizar os demônios. No final de tudo, seus pais e padres foram julgados e culpados, porém as fitas mostrando que ela mesma se declarava possuída colaboraram para a redução da pena. No final, eles ficaram em liberdade condicional por 3 anos. Nos dias atuais, o túmulo de Anneliese Mitchell tornou-se um local de peregrinação para cristãos que a consideraram uma devota que experimentou sacrifícios extremos para possibilitar a salvação espiritual de muitos. Durante o período de exorcismo e ainda tomando os medicamentos, ela relata que tiveram um sonho com a Virgem Maria, que teria lhe dado a opção de ser libertada de seu sofrimento ou continuar seu martírio para que todos soubessem que o mundo espiritual... Eu já tinha lido sobre essa história. Pode não parecer, tá, gente? Mas eu sou religioso. Não, pode não parecer, mas eu gosto de ler, eu gosto assim, então eu já tinha lido sobre isso e eu sou muito devoto a Nossa Senhora, muito devoto, então eu tô sempre procurando, sempre
de aparições, de tudo, então... E as ações demoníacas realmente existem. Annelise escolheu a segunda opção. No final de tudo, só restou controvérsias, mas eu espero que a sua alma finalmente tenha encontrado a paz que ela não teve em vida. Que Deus a tenha e que descanse em paz. Bom, esse vídeo é muito pesado, cara, e eu confesso pra você que eu tenho um pouco, às vezes, fico um pouco assim, quando tem áudio, eu tenho um problema com áudio muito grande. Se eu assistir no silêncio, consigo assistir de boa, agora com áudio, gritando, dá uma ansiedade do caralho. Dá um nervoso, né? Dá um nervoso. Sem áudio dá pra até ver, assim, áudio baixo, porque o grito em si me deixa nervoso e tal. Mas cara, isso daí, tipo, existe, o mal ele existe, isso daí existe. Eu gosto de falar, né, que hoje em dia o Satanás, o inimigo, ele conseguiu entender que ele não precisa mais ir de casa em casa, em pessoa, para poder possuir ninguém. Ele já faz isso de um modo mais coletivo, pela internet, pela televisão, pelos filmes, pela cultura pop, pelas músicas. Então, hoje em dia ele tem hoje em dia ele tem vários canais abertos que ele pode entrar na vida da pessoa sem precisar ficar nessa, entendeu? Ele entendeu como que hoje em dia pode funcionar. Cara, assim, o mal ele existe muito, muito, muito mesmo. A gente aqui em casa, a gente passa um perrengue muito grande com meu pai. Meu pai, ultimamente, ele passou por uma libertação, um pouco dessa libertação, mas ainda, pra quem não sabe, meu pai é cheio de vícios mesmo, pesado, tá ligado? Então, tipo assim, e ele já chegou em casa, nossa, cara, já pegamos meu pai se debatendo no chão, gritando, como quase que uma esquizofrenia, se for botar no ponto. Mas a gente sabe que não é, ele não tem quadro de esquizofrenia. Meu tio, pra você ver, meu tio Pupu tinha esquizofrenia. E você viu o comportamento de tio Pupu com o que a gente vê. Meu tio tinha esquizofrenia, eu tava sentado do lado dele e ficava olhando pra minha cara e rindo e tal. Era assim, porque o esquizofrênico, ele não tem ciência do que ele tá vendo. Então você vê uma pessoa que tá com alguma coisa assim, ela tem ciência do que tá acontecendo, tá ligado? Então, tipo assim, meu pai se debatendo, dizendo que tinha um monte de gafanhoto e a gente, coisa assim. Tipo, meu pai já chegou em casa, minha mãe vendo missa, o padre falando em línguas, ele não entendia o que o padre tava falando. Verdade. Tá ligado? Meu pai chegou em casa na vez de beiço branco, porque ele tava na moto, ele sentiu um peso na garupa da moto. Quando ele olhou pelo retrovisor, o amigo dele tava atrás da moto, só que o amigo dele já tinha falecido, tinha o quê? Umas 3 ou 4 semanas antes daquilo ali. Então, tipo, só meu pai chegou em casa, chegamos em casa, tava tudo quebrado dentro de casa, assim. Aí a gente perguntou o que aconteceu, ele falou, o que foi, cara, o que aconteceu, não sei o que. Eu tomei um bandão aqui dentro de casa, ele tomou um bandão dentro de casa, tá ligado? Então, tipo assim, ele falou que tava tentando ligar pra um pastor, porque meu pai sempre foi lutando pra tentar sair do vício do alcoolismo e tal. E ele falou assim, ele chegou do serviço, ele tava com uma vontade imensa de sair pra beber, pra isso, pra aquilo. Ele foi ligar pra um pastor aí, e a gente é católico tudo, mas meu pai ele gosta de ficar procurando pessoas que possam resolver. Quem tiver pra ajudar. Aí meu pai pegou e foi ligar pra ele, falou que na hora que ele tava ligando, ele sentiu um bandão e o telefone dele tava todo quebrado. Então, tipo, isso é só um pedacinho das coisas que acontece, assim, ao ponto das coisas ligarem sozinhas lá na casa da minha mãe, ao ponto de você estar parado e escutar a orelha de cachorro batendo. Hoje em dia não. Hoje em dia, tipo, graças a Deus. Graças a Deus tá mais tranquilo. Não, em relação a qualquer coisa assim, sumiu. Às vezes que meu pai dá um surtozinho assim, não é de boa. Hoje em dia é de boa. Mas já foi pesado mesmo, entendeu? Então é bizarro. É isso aí. Espero que tenham gostado desse vídeo. Qualquer dia desses, se vocês quiserem que a gente faça um vídeo falando mais, porque muita coisa aconteceu na casa da Gabi também, lembra? Mas tanta coisa. Sua casa lá também foi bizarro, né? Nossa, era... Ai. É bizarro. Espero que esse vídeo assim, nós vamos gostar desse like, compartilhe com todo mundo nas redes sociais, foi com essa linda, me abraço no canal. Um abraço. Beijinho.